voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando para a segunda parte do Janela do Céu, ele já contou o início da história dele, né? Como é que foi que ele chegou aqui, o período que ele ficou distante também, a fase do retorno para a igreja, e a gente já acompanhou até aqui a história dele, mas agora a gente vai continuar, né? Para saber aquela parte que o Senhor fez mais internamente, né? Porque tem coisas que a gente passa, que a gente sente, que é só dentro, né? É o Senhor e nós, né? Tem até uma palavra, e tem um louvor também que fala, né? Que quando o Senhor trabalha em nós, ele chama a gente pro altar, né? E o altar é pequeno, cabe só eu e Cristo, né? E essa experiência é o que eu quero saber agora, né? Aquelas experiências que o Senhor chamou pra junto ali e disse, agora vamos resolver isso aqui, né? Amém. Então, assim, né, irmã, falando nessa parte interna, assim, sabe? Deus é incrível porque até nós estamos ministrando a cura interior, né? E um fato, assim, que Deus me trouxe muito quando eu retornei, né? Foi principalmente para me agarrar mais aos materiais da Editora Vento Sul, aos canais que ele trouxe, né? Que aquele conteúdo que eu não tinha antes, Deus começou assim a me moldar, né? Porque antes eu nunca tinha lido um livro inteiro, nunca tinha escutado assim um CD a fio, né? Como se diz. E aí Deus começou assim a me apertar nessas áreas, porque Deus vai nos preparando, né? Então vai nos preparando dessas formas. E aí quando eu voltei eu comecei a ter um relacionamento maior com Deus em relação a esses materiais, né? A momentos que eu estava passando, né? Então comecei a ler Guerra Espiritual, Cura Interior, né? As semi-escolas, seminários. Comecei assim a entender e dar o valor necessário, né? Para os materiais. Então comecei a adquirir novamente, né? Porque a gente tinha bastante. Quando a gente saiu, né, a gente deixou, né, para minha sogra e ela deu os materiais para alguns. E então o que Deus assim me trabalhou bastante, principalmente foi nessa área dos materiais, sabe? De trabalhar internamente, de mostrar no material a visão que Ele quer, né, para poder estar fazendo e aplicando na minha vida. Então muitas situações, né, e hoje com os programas de rádio assim, Deus também trabalha internamente comigo, né? Eu nunca me esqueço de uma situação recente, acho que foi esse ano, que Deus assim falou, né, dava perguntas e respostas, e o Espírito falou, né, que Deus é o nosso juiz, né? E aí eu escutei aquilo, eram umas 10 e pouco, e aí logo depois, né, vem o meu patrão assim no trabalho e me falou uma situação lá que eu fiquei muito irado, né? Eu falei, mas que isso, rapaz? Mas como é que o cara me fala uma coisa dessa? E fui no banheiro, fui na cozinha assim, sabe? Não, vou ligar pro cara, vou encher o cara de osso agora. Não quero nem saber. E aí naquele momento assim, Deus me mostrou assim, me deu experiência, né? Recém tu ouviu, né? Eu sou o teu juiz. E eu descansei no Senhor, né? No mesmo momento eu vinha irado assim da cozinha, e quando eu entrei na sala que é do que eu trabalho, passou, sabe? Então são várias experiências assim, que Deus nos traz internamente, principalmente de estar ouvindo, né? De estar ligado na mesa, né? Por isso da importância que o Espírito fala, né? Da gente estar buscando, da gente estar ouvindo, porque é muito importante isso, né? Isso nos leva a ter uma intimidade com Deus em momentos cruciais da nossa vida, momentos de decisões. E se a gente não está ouvindo, se a gente não está buscando, a gente acaba se tornando refém da nossa alma. E a nossa alma, ela age por impulsão, ela age pelo calor do momento, né? Então ela está preparada para devolver com ira, para devolver com xingamento, né? Quando Deus nos ensina que nós precisamos agir com mansidão, com humildade, né? Então se eu não tivesse escutado, né, aquilo ali, talvez, com certeza eu iria agir, né? Mesmo estando todo esse tempo na vida da igreja, né? Com Deus trabalhando internamente já há alguns anos, mas nós temos isso ainda na nossa carne. E é isso que Deus quer mudar, né? Com essas experiências internas que Deus fala e nós temos que praticar. É diariamente, né, que a gente tem que buscar lá dentro da nossa mente, né, aquilo que a gente já ouviu para conseguir colocar em prática, né? Senão realmente a gente ouve e nunca coloca em prática e daqui a pouco a gente se sente
enfadonho, né? Porque eu ouço e nunca sinto nada, nunca pratico aquilo, né? Mas quando a gente tem essas experiências, a gente começa a ficar renovado em Cristo, né? De ouvir a voz dele dentro de nós, né? Isso é algo, assim, muito incrível, né? Só quem já teve essa experiência sabe como é que é sentir aquela voz que te move de verdade, que te dá peraí, o que eu tô fazendo, né? E é muito bacana a gente ter essas experiências na nossa vida, mas pra isso eu preciso praticar o que o Senhor fala, né? Eu preciso colocar, às vezes, a cara a tapa, né? Porque não é sempre como eu quero que acontece. Exatamente. Deus, ele nos dá a escolha, né? Como tivemos seminário há tempos atrás, né? Da entrega, parte 1, né? Que Deus nos dá uma oportunidade de escolha, né? Quem tem que decidir é a minha pessoa, né? Então, eu preciso escolher me entregar para Deus, né? E nesses momentos é o que Deus nos mostra, assim, através do seu falar diário, né? Através das suas informações, né? Então, precisamos ter esse entendimento, né? De que Deus fala através de qualquer circunstância e nós temos que estar atentos, né? A esses momentos que Deus oportuniza todos os dias, nós todos, né? A estar desfrutando através da rádio, hoje pela internet, através dos materiais de Editora Vento Sul, né? É muito gratificante receber essas exortações assim que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo, né? Ele nos conforta e nos dá aquela paz, né? Dessa situação, assim, eu me lembro a paz que eu fiquei, sabe? Eu falei, Senhor, mas realmente, né? Eu preciso me dobrar para a tua vontade. Amém. Agora também vou passar um pouquinho mais pra frente da história, né? Sei que o irmão já é presbítero de Caçapava do Sul e é uma experiência que vale a pena compartilhar também, né? De assumir esse cargo que o Senhor traz, de começar a sentir internamente o que o Senhor quer de ti, né? Também é uma experiência que a gente precisa saber um pouquinho aqui. Amém. Então, né? Quando eu fui chamado, né? Foi no mês de julho de 2021, né? Então a gente já acompanhava, né, o irmão Décio lá em todas as programações, né, e tudo. E aí teve uma situação, né, que aconteceu com ele, né, que a gente trouxe ele aqui para Caçapava, né. E sabe como Deus é incrível, sabe? Porque eu sempre tive algumas vontades assim no meu coração, né, de se cumprir, né, naturais, né. E aí, assim, em maio tinha acontecido uma, aí há 3 dias antes, uma semana antes, tinha acontecido outra, né? E aí aconteceu esse fato com o irmão, a gente trouxe ele aqui para Cachoeira, ele ficou uns dias aqui, né? E aí era num sábado, e eu tava lá em Florianópolis, né? Eu tava em Florianópolis e aí a gente tava, eu tinha que atender um cliente em São Paulo. E aí eu tava em Florianópolis e o irmão me ligou, irmão, o irmão aqui falou, né, que é para te assumir Caçapava. E eu, amém, glória a Deus, né, e a Mayara tava na mesa, eu falei assim, lá, o primeiro momento de susto, né, porque a gente teme as coisas do Senhor, né, a gente, agora como é que eu vou fazer, né, porque, né, uma vida de membro é diferente de uma vida de líder, né. E aí a gente fez toda a transição lá, né, mudança, né, alguns ajustes que tinham que ser feitos, e hoje Deus tem trabalhado, né, então assim, tem uma cobrança, né, assim, interna, né, porque nós temos que temer o Senhor como lideranças, né, e Deus tem que fluir, nós temos que nos consagrar mais, e aí muda, né, então para mim assim, o que foi bastante foi a mudança, né, porque em todo o período, né, tipo assim, eu nunca tive, vou participar das seminários, das escolas, né, porque quando eu participava na igreja não tinha, né, então era mais pelos CDs, pelo DVD, então nunca fui, assim, digamos, vou preparar, vou estar, e aí assim, mas Deus já tinha tudo pronto, né, então comecei a olhar aperfeiçoamento dos santos, reunião de liderança, né, para ir colocando em prática, né, as vontades do Senhor. E tem muitas coisas ainda para arrumar, né? Mas Deus, assim, vai tocando no nosso coração e nós temos que ir fazendo a vontade do Senhor e ouvindo aquilo que o ministério tem falado e aplicar, né, na nossa vida, né? Mas teve uma mudança, assim, bem significativa, né? Porque a gente acaba, num primeiro momento, né? E agora,
o irmão não tá mais aqui, agora é comigo, né? E porque a gente fica, quando a gente é membro, a gente depende muito, né, da liderança e acaba que a gente fica esperando, né? Mas quando na verdade a gente vai. E como eu acompanhava, então muitas coisas eu sabia, né? Já assim, vou fazer uma ceia, vamos fazer com várias palavras, né? Então a gente vai acostumando, vai pegando e vai olhando, né? E vou aprendendo muito com o que os irmãos vão compartilhando, né? E isso tentando, orando ao Senhor e pedindo, né, para que Deus coloque sempre na direção certa, na direção dele, né? E é isso aí. Tudo tá pronto já, né? Basta a gente seguir os O passos modelo ali do monte, que o isso aí. Senhor quer que a gente faça, né? Verdade. E é interessante também, o irmão compartilhou aqui no testemunho dele sobre os materiais, né? Tanto quando tá iniciando, depois quando a gente recebe encargos, quando a gente tem que mudar um pouco a nossa posição, né? Os materiais amparam de todas as maneiras, né? Tudo que a gente precisa, tudo que a gente ainda tem dúvida, tá ali nos materiais, né? Os materiais são todos da editora Vento Sul e você que tá assistindo também pode ter acesso a eles, né? Ou nas livrarias locais das igrejas, ou no site da editora Vento Sul. Lá você vai encontrar tudo que tu precisa, né? Por cada assunto que a gente precisa, eu tenho certeza que vai estar lá para te conseguir tirar todas as tuas dúvidas. E eu agradeço o teu testemunho aqui, irmão, mas antes da gente encerrar, queria que tu desse um incentivo para quem ainda não veio para a vida da igreja, né? Quem sabe tá escutando pela primeira vez, ou aqueles que já estão aqui, mas estão ainda não querendo se entregar totalmente, né? Mas para te dar um incentivo para eles. Amém. Então eu queria assim deixar um recado para os irmãos, né, que a vida de Cristo, né, ela é muito importante na nossa vida e nós precisamos buscar, né, o meu testemunho é esse, né, que a gente precisa estar ligado a esse corpo. Se a gente está desanimado, se a gente está fraco, nós precisamos correr para os braços de Cristo. Cristo, ele está sempre nos esperando, né? Ele diz que nos ama, né? Que ele nos amou e nos ama e vai nos amar sempre, né? Então, se tu já foi ganho por Cristo, tu já tem Cristo no teu coração, né? Volte por teu Pai, né? Volte para aquele que te criou, porque é a melhor escolha que a gente pode fazer, né? Hoje eu vejo as maravilhas que Deus fez na minha vida e ainda tem por fazer, né? E ele sempre vai te colocar por cabeça e não por cauda, né? Essa é uma palavra que eu levo assim, porque Deus assim me tirou de uma situação, né, muito ruim e hoje me colocou numa situação muito boa, né? Mas nós temos que tomar decisão. Então, se a gente está com vergonha, saiba que lá naquele lugar, na igreja que tu congregava, ou que numa cidade que tu está agora, né, os irmãos que estão lá vão te receber de braços abertos, porque é sempre bom rever um irmão que estava afastado. Quando eu voltei, né, vi a alegria dos irmãos, os olhos dos irmãos de nos ter novamente. E hoje, né, da mesma forma, quando eu vejo um irmão que retornou, né, a gente tem um carinho e Deus sempre vai estar de braços abertos para nós, né? Então, que a gente tem que se firmar nos materiais, na editora, que é fundamental, assim, sabe? Muito, muito, muito boa. E é isso aí, irmãos, né? Assim, se a gente começa a falar demais, a gente se enrola, mas Deus, ele tá te esperando, né? Tá de braço aberto. Teu pai nunca te abandonou, como tem lá, né, na palavra do filho pródigo. Ele tá sempre de braços abertos, te esperando como aquele pai recebeu aquele filho. Amém? Muito obrigada, José, por compartilhar aqui com a gente, trazer um pouquinho da tua vida para nós, né, para nos edificar. E agradeço também a cada um de vocês que ficaram aqui acompanhando mais um programa, mais um dia aqui no Janela do Céu. E espero que você sempre esteja aqui para acompanhar as histórias que o Senhor prepara na vida de cada um para nos edificar. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.